Olha só, antes das eleições eu fiz um vídeo contra aquilo que eu considerava fascismo, porque achei que havia uma possibilidade, mesmo que eu não acredite em nenhum momento no voto, né, e nem nas instituições governamentais ou representativas, porque naquele momento a candidatura do atual presidente poderia ser evitada, não é? A eleição, mas não foi. E agora nós estamos na seguinte situação: há um desmonte de todas as políticas públicas que atacam a desigualdade. E, claro, os trabalhadores e os direitos trabalhistas. Não é só a questão da Previdência. É claro que a questão da Previdência ela indica uma postura de ataque frontal ao direito dos trabalhadores. Mas é também o salário mínimo, é também a entrega da Amazônia, é também a questão da demarcação das terras indígenas, né, e o avanço do agronegócio, das grandes mineradoras, né, nas terras de florestas, nas terras de proteção ambiental. A vida dos animais e da flora, assim como dos índios, estão correndo enorme risco. Além, é claro, dos trabalhadores sem terra, dos campesinos. Todos nós temos alguma responsabilidade no que aconteceu, mas a principal responsabilidade é que não atuamos no sentido de ir para as ruas, porque o fascismo se combate nas ruas. O fascismo se combate dizendo que nós não vamos admitir. Que nós não vamos admitir o racismo, que nós não vamos admitir a continuidade dos assassinatos de negros, de jovens negros, de famílias negras, de travestis, de homossexuais, ou daqueles que têm opções diversas, muito diferentes de qualquer um outro. E que a vida é um fundamento que sem ela, sem este fundamento, tudo se acaba. Porque sem vida não há nada, não é? Sem vida tudo acaba. Então a vida é um fundamento que nós temos que garantir, não é? Garantir aos jovens, garantir às mulheres. O feminicídio, ou o ataque às mulheres cresce espantosamente em todo o país. Não é? A violência, apesar da última declaração, eu não sei, agora se pode declarar qualquer coisa, porque nós temos um governo de fake news. Né? Então, quando o IBGE fala
que aumentou o desemprego, o cara fala, não, o IBGE está errado. Né? Quando todos os jornais e todos os órgãos de coleta de dados dizem que aumentou a violência, o governo vem e diz que não, que está bom, né? Que abaixou a violência está ótima. Né? A violência policial, a letalidade policial tem crescido em demasia, a invasão de escolas, imagina você, invasão de escolas pela polícia militar no país todo, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Estamos vivendo um momento onde, se nos calarmos, isto vai piorar muito. Os estudantes das universidades, das escolas secundárias, os professores precisam reagir. Os trabalhadores metalúrgicos, os trabalhadores químicos, da eletroeletrônica, né? O conjunto dos trabalhadores do país tem que reagir. Reagir significa, né, ir para a luta, né, estabelecer relações e organizações horizontais que sejam capazes de proceder a uma luta sem chefes, porque senão o que eles faziam? Prender os chefes, né? E aí a greve acaba, aí a luta acaba. Então não é essa a questão, né? A questão é estarmos irmanados horizontalmente, de uma forma em que todos nós sejamos corresponsáveis pela luta pela garantia dos direitos, pelo fim da opressão, pelo fim da violência. Né? Porque se essa violência se perpetuar, ela acaba em guerra. Agora, esses dias, um general, né, disse que se o tribunal decidir uma coisa que eles não concordam, eles vão para a guerra civil. Como se a população pobre, preta e periférica não tivesse já vivido essa guerra civil. Mas a guerra civil para ele é a guerra civil do poder político, da eliminação de todos os opositores, porque é isso que o fascismo faz. Né? É isso, o fascismo se aproveita das relações democráticas, né? Porque na verdade, essa é uma outra questão. A democracia burguesa, né, é só uma tática da burguesia. Ela pode lançar mão, hoje ou amanhã, de uma tirania, de uma ditadura, do fascismo, do nazismo, desde que isso possa manter o lucro. Né? Manter a concentração de riquezas. Então, a intelectualidade, nesse sentido, é desprezível. Porque imagine você que colhamos dados que diz ou que mostram que há desigualdades insuportáveis. Né? Que quanto maior é a desigualdade, maior é a violência. Que a violência não está na maldade pessoal de ninguém. Que a violência está plantada sobre a desigualdade, né? Dentro da desigualdade. Que onde há, em todos os países do mundo, onde há maior nível de nivelamento, de igualdade social, há menos violência. É só você ver o caso da Europa, ou do Japão, dos países desenvolvidos. O que é um país desenvolvido? Não é apenas um país com produto interno bruto, não, mas é com educação, com acesso a direitos,
não é? Com organização da população em torno da governabilidade. Tudo isso. Acesso significa igualdade econômica, não ter tanta disparidade. Isso ainda no campo do capitalismo, não é? Porque a gente não está falando de nenhum socialismo, de nenhuma anarquia, né? Que anarquia ou socialismo só pode existir com o fim, né, da exploração do homem pelo homem, do capital. Não, não estamos falando disso. Né? Estamos falando de uma desigualdade brutal, né? Que o capitalismo selvagem colonial brasileiro, mexicano, guatemalteco, hondurenho, nicaragüense, boliviano, peruano, uruguaio, argentino, chileno, equatoriano, né? Tem desenvolvido nas Américas. Nós temos essa herança colonial, né, da superexploração do povo e das pessoas, particularmente no Brasil, onde a escravatura foi muito grande, particularmente sobre a população preta, população negra vinda da África, né? E sobre os índios, que parece uma população invisível, né? Porque você fala assim, não, nós vamos ocupar aquela terra lá. A ditadura já fazia isso, né? A ditadura fez programas de ocupação da terra que desconsideravam completamente se havia indígenas lá ou não. Pegava pessoas lá do sul, né, do sudeste, e mandava para o Mato Grosso, para o Pará, para a Amazônia, como se lá não tivesse ninguém. Dividir as terras, esse é o grande problema, né, dos indígenas e dos povos indígenas. Porque foi feito toda uma gestão pública de transferência de pessoas para colonizar um lugar, uma colonização interna, como se não tivesse índio lá, como se não tivesse outras pessoas lá morando, né? E isso tem causado. Isso por quê? Claro, porque você quer exploração econômica. Né? Não importa se vai haver a destruição, se o lince ou a onça pintada, nossa, que não é onça, mas não importa, for desaparecer, né? Se os macacos vão desaparecer, se os peixes vão morrer, se os rios vão serem destruídos, né? Se a água no subsolo vai ser subtraída e vai estar dentro da soja, não é? Isto não importa, né? Esse tipo de desenvolvimento é um desenvolvimento que vai acabar com o Brasil, com a terra. Esse tipo de capitalismo selvagem, predatório, pirata, só pode subsistir onde um povo se cala diante dos poderosos, poderosos economicamente, apoiados e assessorados por muitas empresas europeias, por empresas norte-americanas, canadenses, japonesas, que só pensam na exploração do minério, na exploração da riqueza, na exploração do alimento, das terras. Para si, não importa se aqui no Brasil ou no México as mineradoras vão destruir o meio ambiente e o habitat dos indígenas, dos povos originários. Não importa. Então, não é mais possível manter a vida
como tem sido mantida agora no Brasil. E uma última questão. Quando você dispara o ódio, quando você dispara uma relação de desrespeito ao outro e à vida, você não sabe onde vai parar. Porque quando as pessoas se enchem de ódio, elas não pensam mais. Elas não são capazes de pensar. Elas perdem a sua capacidade de raciocínio. E o pior, elas perdem a sua afinidade com o outro humano, com a outra pessoa. E não importa, e a cor, a sexualidade, não importa. Ela perde essa afinidade. O que nós estamos assistindo é um poder político que prega a completa brutalização mental e emocional das pessoas. Temos que resistir, não é? E a resistência passa por nos posicionarmos. A cada acontecimento, nos posicionarmos. Sairmos da nossa casca do ovo para olhar o mundo e dizer, olha, não é esse mundo que eu quero viver. E não é esse mundo de ódio, de tirania, de dor, de sofrimento que eu quero deixar para o meu filho. Eu não quero que meu filho pense que eu sou responsável pela omissão, pela destruição e genocídio dos povos, dos vários povos indígenas existentes no Brasil. E muito menos quero ser responsável pela morte dos meus irmãos negros. Não importa a sua cor, não é? É exatamente contra isso que nós estamos lutando, porque essa coisa de colocar o negro como principal alvo da violência institucional é coisa do colonialismo. Foi o colonialismo que implantou isso. Foi o colonialismo que disse que o preto valia menos do que o branco. Você não pode, nós não podemos continuar comprando, né, essa política e esse modo de superioridade de ver o outro. Não importa a raça, não importa a cor, né? Não importa a sexualidade, todos somos iguais, todos temos o mesmo direito. Se a democracia burguesa não servir sequer para isso, então a democracia burguesa não serve para nada. Né? Se ela já é um sistema que favorece os ricos, então agora ela passa a ser um sistema que, além de favorecer os ricos, favorece os sentimentos mais torpes que nós temos, que a humanidade tem tentado combater em si, né? Reconhecendo a sua animalidade e reconhecendo a sua natureza, né? Que não é nem só boa e nem só vil, mas que é tudo isso, e que nós temos que combater em nós os nossos piores sentimentos no sentido da convivência com o outro, né? Numa pregação de igualdade. Igualdade significa também de sentimentalidade, de sentir o outro. Então, meus companheiros, como diz o general, nós podemos estar caminhando por um lugar que vai causar muito dano. Como diz o general,
para uma guerra civil. Parece que ele quer a guerra civil. Eu não quero. Eu prefiro que nós consigamos revolucionar a sociedade sem muita dor. Alguma dor, algum sofrimento, todos nós teremos, porque, puxa, imagina, hoje eu tenho que enfrentar amigos meus, né? Ou ex-amigos. Isso dói, né? Perceber que algumas pessoas eram extremamente patriarcais, machistas, xenófobas, né? Puxa, é triste ver o Djavan, a Nana Caymmi, né? As pessoas que a gente venerou na juventude, cantou, gostou de cantar, e hoje você tem dificuldade até de fazer isso, de cantar a música dessas pessoas, né? Porque elas se declaram a favor das milícias, né? A favor do assassinato, da ilegalidade mais vil, né? Porque a mais-valia devia ser ilegal, mas não é. Então tem ilegalidades aí de todos os tipos. Então, companheiros, chegou a hora da reação. Temos que reagir. E reagir é se organizar para sair na rua. É se organizar para dizer não. Não é só se organizar contra a previdência social, a proposta do governo, mas é contra a invasão das terras indígenas, né, dos povos originários, os verdadeiros donos da terra. É contra a, a prevalência do agronegócio sobre os campesinos pobres, contra o arrojo salarial e a recessão que cai nas costas do trabalhador, contra o ataque à universidade. Isso não significa que nós concordamos com a universidade como ela é, né? Mas as transformações que a universidade precisa não estão no campo que estão propondo, são transformações mais libertárias, né? De maior participação e não de menor, né? A universidade, ela tem um problema, claro, sempre tem, né? Um dos problemas dela era ser extremamente hierarquizada, né? Precisamos de uma universidade mais popular, mais aberta, né? Mais horizontal. Tudo isso faz parte da nossa luta hoje. Garantias de uma universidade pública não é garantia de uma universidade como era, né? Porque como era também não é bom, pode ser melhor, né? Tampouco é a privatização, quer dizer, entregar o conhecimento para as grandes empresas privadas, não é? O fim das bolsas, é, o fim das pesquisas, tudo isso é um problema. Mas o maior problema é o não aumento do salário mínimo. É a reforma da Previdência que vai pegar e impactar principalmente na população rural. Um dos maiores problemas é a concentração de renda, que essa proposta orçamentária, a manutenção da PEC 241, que agora é lei constitucional, que agora é Constituição, que tem que ser revertida, que é o investimento na educação e na saúde. Então nós não podemos, né? Chega um momento que daqui só para o fim pro fundo do poço, né? Está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos nos irmanarmos, né? Lutarmos juntos. Isso não significa que tenhamos a mesma ideia, né? Mas apenas que temos um inimigo principal, e garantir pelo menos que não se assevere
a miséria e a pobreza no nosso país e a gente consiga garantir minimamente, né, que a desigualdade não grafe, quer dizer, não aumente. E se nós só podemos garantir lutando para que aquilo que é distribuição de renda, educação, saúde, melhore. E ao mesmo tempo, temos que combater essa noção de segurança, essa noção colonial de segurança pública que coloca policiais contra negros e população pobre. Né? A situação é grave, é muito grave. Então, companheiros, vamos à luta, a preparar a greve geral. Abraço.